Revolução Francesa, Convenção Nacional, Golpe 18 de Brumário, Assembleia Constituinte. Você vai saber tudo isso e muito mais aqui e agora. Pessoal, só para avisar rapidinho, tá? Que no final desse vídeo vai ter o nosso mapa mental para você poder tirar um print, entendeu? Então não pulem o vídeo, porque no finalzinho vai ter um mapa mental para vocês, tá? Só isso que eu queria avisar, vamos voltar com o vídeo. A Revolução Francesa durou de 1789 até 1799, o que pôs o fim ao absolutismo na França, combinando o caráter da burguesia e também pela forte participação do povo. Motivados pela crise econômica e social que estava ocorrendo com a França devido a várias derrotas de batalhas e também por causa da inflação que aumentava, isso impulsionou a criação dos direitos do homem e do cidadão e também pelas liberdades individuais. Também temos que falar sobre a criação da República Democrática Representativa, que fez com que era influenciada pelos ideais iluministas da época. A Revolução Francesa ela é um resultado da grave crise política e econômica que atingiu a França no final do século XVIII. Isso pôs um fim na monarquia absolutista e do antigo regime, que privilegiava apenas o clero e a nobreza. A sociedade era dividida em 3 estados. O primeiro estado era formado pelo clero, o segundo pela nobreza e o terceiro era pelo povo, que muitas vezes continham camponeses e burgueses. Deve-se lembrar também que, durante esse período, o terceiro estado, que era o povo, era totalmente sobrecarregado de impostos. Já a nobreza e o clero era totalmente isento e não contribuía com nada na questão dos impostos da cidade. Isso fez com que também gerasse uma grande pobreza na França, devido às tomadas de terras que o governo fazia e também às altas taxas que o público era obrigado a pagar pela nobreza. A França estava tendo um atraso econômico em relação aos outros países, devido também ao avanço do capitalismo. Muitas reformas econômicas tiveram seus fracassos devido à resistência da elite privilegiada, que era a nobreza e o clero. Os gastos excessivos que o governo teve, também com a participação da Revolução Americana, agravaram muito a situação. Vários burgueses tinham que ceder a maior parte da sua renda para poderem sobreviver. E também a burguesia não tinha uma participação política naquela época. Eles eram totalmente colocados de fora em qualquer cargo político ou situações políticas que envolviam o país. Alguns anos antes da Revolução, a situação da França já estava piorando devido às más colheitas e também ao custo de vida e à crescente inflação. Isso fez com que a população mergulhasse numa verdadeira convulsão social, onde, para sair disso, eles optaram na revolução. Para evitar qualquer tipo de crise ou até mesmo uma revolução, o rei Luís XVI convocou em 1789 a Assembleia dos Estados Gerais. Era como se fosse um tribunal onde todos os representantes dos 3 estados estavam lá. Só que a votação só favoreceu o clero e a nobreza, fazendo com que o terceiro estado, que seria a população, ficasse numa tremenda desvantagem. Os Estados Gerais era uma assembleia convocada apenas em momentos de crise na França e reunia os 3 estados da sociedade. Todas as decisões eram tomadas a partir de votos. Como não tinha ainda naquela época o voto individual, isso fazia com que o clero e a nobreza se juntassem para sempre superar o terceiro estado. Isso fazia com que a população perdia totalmente as expectativas de mudança real para a França. O terceiro estado exigiu que o voto fosse individual nos Estados Gerais, justamente para que suas propostas fossem aprovadas. Mas o rei reprovou, ele rejeitou completamente essa proposta. Em resposta disso, criou-se a Assembleia Constituinte, onde teve um grande apoio da população, só que o rei, vendo isso, ficou enfurecido e ordenou o fechamento completo da Constituinte. Com isso, em 14 de julho de 1789, os cidadãos de Paris se rebelaram e atacaram a Bastilha, que era a antiga prisão da cidade. A queda da Bastilha, o nome que foi chamado a esse movimento, marcou o início da Revolução Francesa e também mostrou a indignação do país.
Após a queda da Bastilha, a Revolução Francesa durou 10 anos, terminando com o ataque de 18 de Brumário por Napoleão Bonaparte. O período de Revolução Francesa é dividido em 3 fases: a Assembleia Constituinte e a Assembleia Legislativa, a segunda fase, que foi a Convenção Nacional, e a terceira, Diretório. Vamos ver agora essas 3 fases. A primeira fase da Revolução Francesa é marcada pela escrita da Constituição e o funcionamento da Assembleia Legislativa. Após a queda da Bastilha, espalhou-se um grande medo pela França, depois de camponeses invadirem as terras de aristocratas para exigir a queda dos impostos e também o fácil acesso aos alimentos. Em resposta disso, o governo proclamou os direitos do homem e do cidadão, garantindo a igualdade perante a lei para todas as pessoas. A radicalização da Revolução Francesa levou a classe média e a burguesia a adotarem posturas mais conservadoras, enquanto a nobreza e o clero tentavam fugir do país. O rei Luís XVI tentou fugir, mas foi capturado em 1791. Essa nova Constituição transformou a França numa monarquia constitucional, onde o rei tinha o poder, mas só pudesse exercê-lo se a lei permitisse, o que gerou uma certa revolta ao rei, e também o que entristeceu muitos que queriam um governo republicano. Nesse período surgiram os primeiros grupos políticos, que eram os girondinos, que eram pessoas mais moderadas, e os jacobinos, que eram mais radicais. Por causa da expansão da Revolução, as outras potências europeias ameaçavam a invadir a França. Isso fez com que a Assembleia declarasse guerra à Áustria e à Prússia em 1792. Essa guerra se intensificou, fortalecendo os jacobinos, que quebraram a monarquia e proclamaram a República na França, começando o seu período do terror. A instauração da República em 1792 fez com que a Assembleia Legislativa fosse substituída pela Convenção, que foi eleita pelo voto popular masculino. A discussão sobre o destino do rei Luís XVI resultou na sua execução em praça pública em janeiro de 1793. Isso marcou o período do terror liderado pelos jacobinos e por Robespierre. Eles criaram a Lei dos Suspeitos, que nada mais foi do que uma perseguição a todas as pessoas que fossem contra a nova revolução. Isso resultou na morte de 17 mil pessoas. Eles também implementaram uma economia de guerra. A repressão dos jacobinos gerou uma reação na alta burguesia e nos girondinos, o que resultou na reação thermidoriana de 1794, onde foram expulsos os jacobinos e também Robespierre. Em 1795, a Convenção foi substituída pelo Diretório, acabando com essa fase radical da Revolução. A derrota dos jacobinos fez com que a burguesia e os girondinos criassem uma nova constituição para a França. Eles restauraram várias medidas, como o voto censitário, mas também foi um período muito autoritário, onde o exército reprimia muitas pessoas. A instabilidade da França fez com que a burguesia aceitasse esse autoritarismo, porque as massas estavam insatisfeitas com a economia que estava ruim e com a ameaça de guerra. Foi nesse período que surgiu Napoleão Bonaparte, o líder do exército francês, que em 1799 deu o golpe de 18 de Brumário, onde ele tomou o poder, começando assim a Era Napoleônica. A Revolução Francesa trouxe algumas consequências, como a separação dos poderes, a queda do absolutismo na Europa e na França, a queda também do privilégio, né, das classes, e também a liberdade individual de cada pessoa e cada cidadão, o que influenciou na criação das constituições de vários países no mundo. Mas, gente, o vídeo foi esse. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Se você gostou, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like,
ativa o sininho para não perder a notificação do vídeo, tá bom? Seguindo esse finalzinho do conteúdo, nós vamos no próximo vídeo falar sobre a Era Napoleônica, tá? E eu vou deixar uma enquete também no canal sobre um assunto que vocês querem que eu traga. Eu vou deixar lá dois assuntos muito interessantes, mas se você não quer aqueles 2 assuntos, pode deixar no comentário aqui também, tá? Qual assunto você quer que eu trago também. Agora aqui no finalzinho do vídeo vai aparecer o mapa mental, você já tira uma foto, tira um print para garantir ele, tá bom? E é isso, pessoal, muito obrigado por estar até aqui, um beijão para vocês e até mais.